Glória a Deus. Como diz o nosso pastor, boa é essa palavra. Que Deus abençoe aí todos vocês que estão aí nos honrando com a sua presença. O pastor Evandro Sanches, a irmã Andressa. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Quero deixar uma rápida reflexão aqui aos nossos corações essa noite, que vai estar lá no livro de Atos, um texto bastante conhecido. Atos, último capítulo 28. Eu quero ler aqui com vocês o 3, o 4 e o 5. Atos, capítulo 28, verso 3, 4 e 5, que vai nos dizer: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada em sua mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Verso 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofrera mal algum. E sacudindo ele a víbora no fogo, não sofrera mal algum. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para a sua edificação espiritual, subordinada ao seguinte tema: você não vai parar. Eu vou repetir: você não vai parar. O texto ao qual acabamos de fazer menção essa noite, ele vai nos contar acerca da viagem de Paulo, que vai se iniciar no capítulo 27, quando ele, juntamente com outros prisioneiros, eles vão ser levados até Roma para serem apresentados ao centurião da corte, por nome Júlio, e eles começam a sua travessia. E no decorrer da travessia, eles começam a enfrentar algumas tempestades, alguns ventos. E a Bíblia ela vai nos dizer que um desses ventos é por nome de Euraquilão, o vento mais forte. E agora eles estão no meio da viagem e Deus envia o anjo para confirmar a promessa a qual ele tinha feito para Paulo. Porque por conta dos vendavais da viagem, Paulo ele começou a ficar aflito. Então Deus ele envia lá o anjo para que Paulo ele fique calmo e possa ter mais uma confirmação de que ele iria chegar aonde Deus determinou a ele. Então a primeira lição que nós aprendemos através dessa passagem, e é o que eu gostaria de ministrar ao teu coração, é que você vai chegar. Independente dos vendavais, independente dos ventos a qual você está enfrentando no meio da viagem, você vai chegar aonde Deus te determinou. Deus havia falado com ele que ele iria chegar
até a presença do centurião. Só que, por conta dos ventos, ele começou a ficar aflito. Só que Deus, ele fez questão de reafirmar aquilo que ele tinha falado, que ele iria chegar. Então a primeira lição que nós aprendemos essa noite é: você vai chegar aonde Deus determinou. E o texto ele vai seguindo, nos dizendo que eles chegam a uma ilha por nome Malta. E aqui nós começamos a aprender mais algumas coisas neste cenário. Perceba comigo. O texto que nós lemos, ele vai começar dizendo: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E aqui nós já aprendemos uma lição rica. Como assim, Paulo? Eles acabaram de passar por um naufrágio e agora eles chegaram a Malta. Não entendi. Você vai entender agora. Malta significa Ilha do Mel Doce, ou glória. Eles acabaram de passar por um naufrágio, acabaram de passar por uma tempestade, mas agora eles chegaram à Ilha do Mel Doce. Isso faz me lembrar lá no livro de Lucas, quando os discípulos eles estavam no meio da travessia, então se levantou uma grande tempestade. Então Jesus é acordado pelos discípulos e o texto vai dizer que ele manda que o vento e o mar se acalme e fez-se grande bonança. E fez-se grande bonança. E aqui eu aprendo que logo após a tempestade, Deus ele prepara um cenário de bonança. Logo após um deserto, Deus prepara a calmaria. Logo após uma tempestade, Deus ele te leva para a Ilha do Mel Doce. Glória a Deus. E o texto vai continuar dizendo: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. Glória a Deus. Os bárbaros acenderam uma fogueira para recepcionar os novos hóspedes ali daquela ilha. E agora o texto vai dizer que Paulo, ajuntando uma quantidade de gravetos, pôs no fogo. E aqui nós encontramos algumas lições interessantes. Perceba comigo. A fogueira estava acesa. 275 almas se contentaram com aquela fogueira. Só que Paulo, ele foi atrás de recursos para manter a chama acesa. Paulo foi o único do cenário que sentiu a necessidade de ir atrás de gravetos para
pôs para colocar no fogo, pois ele sabia consigo que uma hora o fogo poderia se apagar. Então ele não se contentou. Ele saiu da zona de conforto e foi atrás de gravetos, para que a chama continuasse acesa, para que o fogo não se apagasse, para que aquela fogueira continuasse acesa. Ei, meu amado, chegou a hora de nós sermos igual a Paulo, não igual aquelas 275 pessoas que se contenta com o fogo aceso e se contenta que uma hora ele vai apagar. Nós temos que ser a geração de Paulo, que não se contenta que o fogo vai apagar, que vai buscar recursos para manter o fogo aceso. E como que eu mantenho o fogo aceso, irmão Paulo? É em meio à oração, é em meio ao jejum, é em meio à leitura bíblica, é em meio buscando intimidade com o Senhor. Não se contente em ficar na zona de conforto. Não, aqui já está bom. Não, aqui eu já canto, já está ótimo. Eu já prego, já está ótimo. Deus, ele nos desperta nessa última hora para sairmos da zona de conforto, para irmos buscar lenha, para irmos buscar gravetos, para manter o fogo aceso. E o texto ele vai prosseguir nos dizendo que quando Paulo pegou aquela quantidade de gravetos que ele havia juntado, colocou no fogo, e uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. Olha a importância de nós mantermos a chama de Cristo acesa em nossa vida. Quando nós temos a chama de Cristo acesa em nossa vida, Ele vai discernir para nós quem é víbora e quem é graveto. Olha a importância de colocarmos em prática o que diz em Levíticos 6:13. O fogo arderá continuamente no altar. O fogo, ele não pode se apagar no altar da sua vida. O fogo, ele tem que manter aceso, pois quando nós temos a chama acesa, quando nós temos a fogueira acesa, o Espírito Santo, ele nos revela quem é víbora e quem é graveto. Paulo, ele pega essa quantidade de gravetos e coloca no fogo. Então uma víbora lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada, disseram uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofrera mal algum. Glória a Deus. E aqui nós aprendemos outra lição rica. Perceba comigo, a víbora morde a mão de Paulo, mas só que o efeito daquela víbora não passa para Paulo, porque Jesus, ele nunca vai te livrar da mordida, mas sim do efeito do veneno. Tá lembrado de Daniel? Daniel, ele não foi livre de ser jogado na cova dos leões, mas foi livre de ser morto e devorado pelos leões.
Está lembrado de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não foram livres de serem jogados na fornalha, mas foram livres de serem mortos ali pelo fogo. Eles foram livres de serem queimados. Está lembrado dos discípulos que falamos anteriormente? Eles não foram livres de passarem por tempestades, mas eles foram livres de serem mortos em meio à tempestade. Está lembrado de José? José não foi livre de ser jogado em uma cisterna, mas foi livre de ser morto. Deus, ele nunca vai te livrar de não passar por desertos, mas em meio ao deserto que ele estará contigo. Deus, ele nunca vai te ausentar de passar por lutas, mas tenha certeza que em meio às lutas, em meio às provações, ele estará contigo, pois ele não te livra da tempestade, mas é na tempestade. Ele não te livra do deserto, mas é no deserto. Ele não te livra da mordida, mas te livra do efeito do veneno sobre a sua vida. E o texto vai continuar dizendo: e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto, de repente, mas tendo esperado já muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um Deus. Aqui nós encontramos uma outra lição. A princípio, falava que ele era um homicida. Agora muda o parecer, visto que a víbora lhe mordeu, esperavam algum tempo e nada o aconteceu. Agora, mudando o parecer, falam que é um Deus. E aqui nós aprendemos algo interessante. Muito cuidado com os elogios, pois quando o inimigo ele não consegue te paralisar com uma crítica, ele tenta lhe paralisar com um elogio. Muito cuidado, pois nem todos os elogios são realmente. Mais vale uma crítica, muitas das vezes, do que um elogio disfarçado. Então, muito cuidado. E o texto segue dizendo: e próximo dali, em um lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, com febre e desenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Pôs as mãos sobre ele e o curou. Perceba comigo, a víbora mordeu Paulo em suas mãos, e agora Deus usa as mesmas mãos para curar o pai de Públio. Oh, glória! É Deus dizendo para você essa noite: na área que o inimigo tentou te paralisar, é a área que eu, o Senhor, irei usar para você curar alguém. É a área que o inimigo pensou que conseguiu te barrar, é a área que o Senhor vai usar você para ser bênção na vida de alguém. Glória a Deus. E o texto, ele continua dizendo: feito isto, vieram também ter com ele os demais que estavam ali na ilha, que tinham enfermidades, e todos sararam, os quais nos designaram também com muitas honrarias. Assim, quando embarcamos, nos proveram das coisas
necessárias. Glória a Deus. Não foi apenas o pai de Públio que foi curado, mas todos no cenário. Não foi apenas um, mas a bênção se estendeu, o milagre se estendeu para todos do cenário. O milagre, a bênção, não chegará apenas a você, mas todos aqueles que estarão alicerçados ao seu redor, em meio ao teu cenário. Para encerrarmos a nossa reflexão, o texto vai dizer no verso 10: os quais nos designaram, os quais nos distinguiram também com muitas honrarias. Assim, quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias. Aquelas pessoas entraram na ilha como prisioneiro e saíram honrados e com as coisas que eram necessárias. Eu não sei como você chegou a este cenário que hoje você está alicerçado, mas Deus, Ele manda eu ministrar ao teu coração a honraria chegando. Você pode ter chegado igual estes homens, como prisioneiro, mas você sairá honrado. O cenário, ele não permanecerá da mesma maneira a qual começou. O início pode ter sido ruim, mas Deus hoje diz: há honrarias chegando. O início pode não ter sido com aquilo que você imaginava, mas Deus, Ele te diz essa noite: há uma mudança de cenário sobre a tua vida. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui agradecer a todos